E você confere a partir de agora uma entrevista especial com o Lucas Vargas, o CEO da Nômade. O âncora do CNN Money, Vitor Irajá, conversou com ele sobre os planos de expansão da corretora. Vargas também falou sobre investimentos em criptoativos e a possibilidade da Nômade abrir capital no exterior em 2026. Lucas, muito obrigado por aceitar nosso convite para essa entrevista. Eu que agradeço o convite, feliz de estar aqui com vocês. Lucas, queria começar perguntando exatamente sobre o negócio. A Nômade ela surge como uma pioneira nessa estratégia de oferta de contas globais, mas hoje a gente já tem a presença dos principais players do mercado financeiro, do mercado das instituições financeiras, bancárias, oferecendo serviços muito similares. Queria entender como é que vocês se adaptaram exatamente à concorrência. Seria exatamente com a apresentação de novos produtos ou serviços? Legal. Então, acho que você falou muito bem, já é um mercado em que vários concorrentes têm trazido novos produtos e a diferenciação, ela é cada vez mais desafiadora em todo e qualquer produto financeiro no longo prazo. A gente tinha essa clareza desde o início. Então, quando a Nômade veio ao mercado, a gente tomou uma decisão de seguir focando em produtos offshore, para que a gente conseguisse buscar experiências diferenciadas, canais diferenciados, algumas funcionalidades que nos permitissem alguma proteção versus essa concorrência. Como você disse, a expansão desse portfólio, essa experiência ainda focada no mercado offshore, a gente entende que tem, de alguma forma, conseguido construir um território no qual a Nômade segue sendo referência. Então, é muito difícil a gente medir, mas ainda assim a gente tem pesquisas constantes que nos alimentam com informação de como nosso produto tem sido percebido, se a concorrência tem conseguido tirar clientes de nós. E é um processo contínuo de planejamento, revisão de rota para a gente seguir construindo produtos que nos ajudem não só a manter aquilo que a gente construiu, mas seguir crescendo. É de fato muito desafiador. Talvez a gente possa explorar um pouco alguns desses caminhos, mas só para eu fechar aqui esse momento introdutório, é claro que a maioria dos clientes da Nômade conheçam o que a gente vem construindo, conheçam a empresa pelo produto com o qual a gente veio ao mercado. Essa conta, como você bem mencionou, essa conta global lá nos Estados Unidos, conectada a ela tem um cartão, um produto de câmbio e o uso muito associado à viagem internacional. Sim, a maioria dos clientes os conhece por isso. Mas na prática, a gente vem construindo nesses 5 anos de vida diversos outros produtos. A gente tinha uma licença, antes de lançar a Nômade, a nossa primeira licença era uma licença de assessor de investimentos lá nos Estados Unidos. E por mais que a gente tivesse essa licença, a gente construísse os produtos de investimento desde o início, a gente priorizou uma comunicação muito focada nos produtos associados à viagem. Então, a gente vem construindo desde então produtos em paralelo, porque a gente entende que a diferenciação vai vir deste foco não só num produto específico, mas num território de produtos globais. É isso que a gente tem feito. Hoje, essa divisão dos clientes que estão ali focados, né, tem esse produto, a carteira digital para viajar, por exemplo, em paralelo com esse outro cliente que visa exatamente investir no exterior, a gente pode abrir a correlação percentual dessa diferença? Claro, a gente pode falar, a gente tem divulgado um pouco, e isso tem sido parte, inclusive, da nossa estratégia de posicionar a empresa como uma empresa com portfólio de produtos e não com um produto único. Quando a gente lançou a empresa, a comunicação, como eu disse, ela era praticamente 100% focada em vai viajar para fora, a Nômade pode te apoiar. Por mais que a gente tivesse esses produtos de investimento, a gente não falava muito a respeito. Talvez ali dentro da experiência do aplicativo, clientes que entravam dentro da Nômade, a gente começava a comunicar. Há algo como 2 anos, a Nômade começou a ser mais específica nas suas estratégias de desenvolvimento de produtos. Isso veio com campanhas de comunicação, a gente fez campanhas em mídia aberta há 2 anos, para falar, a Nômade é para te ajudar o seu dinheiro a ser livre, a ser fluente em todas as línguas. E desde então, a gente tem internamente métricas muito claras para medir essa conversão de clientes. Lá no início eu podia dizer que 99% dos clientes não usavam produtos de investimento. Hoje, os nossos clientes ativos, mais de 1/4 deles têm contas de investimento e são investidores ativos. Significa que eles têm, de fato, essa conta de investimentos nos Estados Unidos e têm algum montante investindo em alguns ativos que a gente oferece lá. Então, de praticamente nada para hoje, mais de 1/4 dos clientes ativos, aqueles que geram atividade em um nível mensal,
são também investidores lá fora. E aí eu, na verdade, adapto a minha primeira pergunta, porque, novamente, as principais instituições financeiras, né, bancos, os grandes bancos, eles oferecem serviços similares e esse cliente, teoricamente, ele é um cliente mais exclusivo, um cliente que tem rendimentos mais elevados, o cara que tem um investimento, por exemplo, no exterior. Sim. De novo, qual que é o diferencial da Nomad para que esse investidor não invista numa desses principais bancos do país? Legal. Em relação ao produto de investimento, é uma categoria que ela está em um estágio mais inicial do que uma conta de banco e um cartão lá fora. É um tipo de produto que exige mais licenças, tanto aqui quanto lá fora. É um tipo de produto que exige outros níveis de controle, operação, gestão de risco. E não necessariamente os players existentes têm uma estrutura que atende 100%. É claro que eles vêm construindo isso. Então, tem primeiro essa questão de estrutura, operação, risco, regulação. Um segundo aspecto é que os produtos de investimento lá fora, eles são mais concorrentes dos produtos domésticos. Então, o que eu estou querendo dizer? Um produto como a Nomad, um portfólio de investimento lá fora, que ajuda o brasileiro a construir um portfólio diversificado, é um tipo de produto que precisa ser composto com uma carteira essencialmente doméstica, que é o que historicamente os brasileiros fizeram. As empresas que oferecem esse acesso aos produtos domésticos, elas têm certos indicadores financeiros, receitas, rentabilidade. Os produtos lá fora, eles tendem a ser produtos de rentabilidade pior para os players que oferecem esses produtos. Então, a simples oferta desse produto por parte de uma instituição que já trabalha com produtos domésticos tende a canibalizar as linhas de negócio existentes hoje. Então, este fator faz com que a oferta de produtos por parte das instituições locais aconteça com algum nível de conflito de interesse, maior do que se você tivesse apenas os produtos domésticos ou só os produtos internacionais. Então, o que a gente tem visto, também por este fator, é um nível de adoção por parte dos players financeiros que podem oferecer esse tipo de produto mais lento do que foi a oferta de conta global, produtos de pagamento, cartão e transferências. Dito isso, a oferta da Nomad ela é bastante ampla. A Nomad oferece de produtos de renda fixa ou renda variável, um portfólio de mais de milhares de produtos, né? E aí a gente está falando de índices, ações, a gente está falando de produtos do setor imobiliário, renda fixa, bonds, CDs, treasury, essa oferta completa, com uma liquidez muito grande, que a gente oferece mínimos muito baixos. Então, a oferta desses produtos, ela é sim mais diferenciada e entendo, é claro que são dinâmicas de mercado, mas entendo que vai tomar um pouco mais de tempo para a concorrência se estabelecer. E esse período mais prolongado para que esse segmento ele vire o core da Nomad ou se aproxime dele, né, não necessariamente mudando o foco da empresa, ele teria alguma correlação também com o ambiente macroeconômico? A gente está pensando num país que tem um juro hoje de 15%. Qual que seria a atratividade, por exemplo, de botar o dinheiro lá fora? Você falou, por exemplo, de títulos do governo norte-americanos, mas pagando juro pequenininho, né? Aqui a gente tem investimentos seguros pagando um juro de 15%. Qual que é a atratividade hoje de se olhar, por exemplo, para o mercado americano? Essa pergunta é o cerne da discussão. A essência da resposta está nas teorias de alocação de portfólio, né? Um portfólio diversificado deveria, no longo prazo, trazer os melhores retornos para esse portfólio. Não tentando entrar aqui nas teorias e ser um pouco mais prático, hoje a gente está ainda nos momentos iniciais, especialmente para esse perfil de cliente que você comentou, que é um brasileiro, a gente comenta que é o brasileiro classificado por vezes como alta renda, não é o cliente parte do segmento de private banking, também não é um cliente do segmento de varejo, aquele bloco ali intermediário. Esse é um segmento que historicamente não teve acesso aos produtos de investimento lá fora. Esse é o segmento que historicamente
esteve com um perfil de concentração dos seus ativos financeiros líquidos aqui no Brasil, 99,9% concentrado em ativos domésticos. Então tem questões regulatórias, questões de oferta de produto e questões culturais que construíram esse tipo de comportamento. Dado que a gente está, então, nesse iniciozinho de começar a ofertar, de começar a construir um ambiente regulatório que permita começar a educar muitos daqueles que distribuem, assessores, consultores, ainda a gente está no estágio inicial dessa tendência. Ao redor do mundo, a gente viu essa tendência de diversificação, e essa tendência de diversificação, ela traz, para a resposta à sua pergunta, o que para mim é o ponto mais importante. A gente não deveria olhar o retorno de um produto isoladamente, mas sim como ele se compõe de forma idealmente descorrelacionada com os outros ativos que fazem parte dessa carteira. Então, dito isso, acho que aí a gente tem alguns estudos e a Nomad se propõe desde o início também a apoiar num processo de trazer com conteúdo, informação, educar, ajudar a entender a melhor forma de alocar, que trazer uma pequena parte do seu portfólio para trazer para esse portfólio ativos em dólar, tem se mostrado a melhor estratégia para construir um patrimônio com melhor retorno no longo prazo. Então, a gente nunca fala sobre maximizar o retorno do ativo, mas sim como que eu posso, a partir da diversificação, construir o melhor portfólio no longo prazo. É menos sobre maximizar um ativo e mais sobre um patrimônio protegido e seguro no longo prazo. E mais desse princípio em que discutia-se como estratégia também da Nomad de virar uma plataforma para facilitar a dolarização de patrimônio de brasileiros, eu queria entender, com esse cenário em que a gente tem uma perda de valor de 60% do dólar na frente às principais moedas do mundo, essa desvalorização impacta também o negócio de vocês? O câmbio, ele é, desde o início da Nomad, a principal variável para a gente acompanhar o comportamento dos nossos clientes. De forma mais curta, a gente teve, ao longo dos últimos 5 anos, diversos momentos de volatilidade. A gente, em 2020, na verdade, a gente viu o câmbio batendo 5,80. Ao longo dos anos, com muita flutuação, ele já chegou em menos de 5 e já voltou a subir quase a 6 e hoje ele está... Nem sei exatamente quando vai passar. Em um dia para o outro aqui pode fazer uma super diferença. O que a gente tem visto recorrentemente é que para o negócio, no momento em que a gente está como o Brasil, como mercado, a volatilidade, mais do que a valorização ou a desvalorização da moeda, a volatilidade é o maior criador de oportunidade na cabeça das pessoas. Seja uma grande valorização do real, ou seja, uma desvalorização do dólar, ou o movimento inverso, esses dois movimentos colocam na pauta para o brasileiro a pergunta: o que eu deveria fazer com o meu patrimônio? Eu deveria ter mais em uma moeda ou em outra? Então, a volatilidade causa essa pergunta na cabeça das pessoas. E aí o que a gente consegue, a gente tem o privilégio de ter nascido nesse mundo 100% digital e a gente consegue medir os comportamentos, a gente consegue ver o quanto essa volatilidade seguida, em alguns momentos de queda ou de subida da moeda, a gente consegue fazer com que esse cliente navegue pelas diversas etapas de, entendi, será que eu não deveria estudar um pouco melhor para ver as opções? Qual que deveria ser a melhor construção de portfólio para o meu uso, para o meu caso? E no longo prazo, será que deveria existir uma tendência? Não é mudar meu patrimônio do dia para a noite, mas então esses vários movimentos para esses clientes, e em grande parte ainda conhecendo, grande parte, né, os clientes estão ainda conhecendo essas opções, a volatilidade tende a ser um catalisador de experimentar, de buscar, de no mínimo aprender. Então, como a gente está construindo um negócio digital de longo prazo, né, com muitas ferramentas que nos permitem educar, trazer o cliente, criar essa consciência, para a gente o que a gente tem visto ano após ano, apesar dos diferentes patamares de valor da moeda, a volatilidade tem sido um grande promotor da adoção do produto. Mas aí você está falando do investidor, né? Aquele cliente que é o investidor. E aí pensando do lado contrário também, essa desvalorização do dólar frente ao real que a gente acompanhou esse ano, ele fomenta também o cliente que vai viajar para o exterior, por exemplo. A gente tem uma sensibilidade a
grande desse cliente a taxa de câmbio também para contratar, por exemplo, uma conta internacional e fazer compras em dólar, em euro, com qualquer moeda? Sim, a gente também consegue medir um pouco desses movimentos e é verdade, neste tipo de uso, neste tipo de segmento, o cliente tende a ser mais sensível a esses patamares de preço, não necessariamente à volatilidade, mas sim de fato ao patamar do preço. E aí quando a gente começa a investigar um pouco mais desses comportamentos, a gente vê que o orçamento do brasileiro, ele é em reais. Uma viagem que eu vou fazer doméstica ou internacional, meu orçamento é em reais. Então, sim, o patamar da moeda acaba influenciando. Então, uma viagem de 10 mil reais, ela vai ser uma viagem de 2 mil dólares com o câmbio a 5 reais o dólar, ou vai ser uma viagem de menos de 2 mil reais quando esse dólar fica mais caro. Então, sim, a gente vê esse comportamento. Existe uma correlação muito forte dos gastos com esse orçamento em reais, Claro. exato. Então, sim, a gente consegue medir isso. Lucas, pensando no ano que passou, 2025, a gente teve uma série de discussões em âmbito nacional, por exemplo, que tangiam ao IOF. Vai taxar, suspende, judicializa, Congresso derruba. Queria saber o quanto essa perspectiva de taxação desses aportes, né, de envio de recursos para o exterior, para contas globais, impactou os negócios de vocês. Legal, uma ótima pergunta. A verdade é que para a gente também foi um ano de aprendizado, porque, como eu falei nesses nossos algo como 5 anos de atividade, tem muita volatilidade, mas uma mudança no IOF é a primeira vez ali, essa mudança brusca, com um certo grau de imprevisibilidade, a gente também teve que aprender a navegar. Quando a gente pensa de forma racional, né, o valor, o impacto, é claro que para o consumidor final, esses pontos percentuais têm um impacto. Isso é inegável, a gente reconhece, a gente vê um pouco disso. Na prática, a gente citou esses dois casos, né? O investidor e o que viaja. Se a gente fosse isolar, né, o impacto em cada um deles, o IOF mudou em patamares diferentes para esses dois casos, impactou mais a viagem do que o investidor. Mas a sensibilidade de um investidor ao cálculo financeiro, ao retorno, ela é maior, né? Quando a gente pensa em investir, a gente está pensando em maximizar o retorno. Então, a gente percebeu mais hesitação, é claro que tem sim um impacto. Por outro lado, o que a gente tem visto é que o crescimento de novos investidores não parece ter sido afetado. Porque, mais uma vez, ainda a gente está em um cenário em que a maioria dos brasileiros está 100% ou muito perto de 100% concentrado seu portfólio em reais, e explorar alternativas que ajudem a diversificar segue sendo um movimento natural. Mas a gente vê sim um impacto maior com o aumento de uma alíquota que tem impacto direto no retorno. Então sim, a gente vê um pouco desse movimento. No outro lado, nesse viajante, como eu comentei, tem sim uma sensibilidade no orçamento da pessoa. Mas fato é que, como há uma volatilidade muito grande, como tem uma variação de preço muito grande, o que a gente tem feito até com estudos mais quantitativos, a gente tem entendido que não afetou tanto assim. E aí, quando a gente for entender o motivo, volta neste orçamento em reais. A gente comentou que em 2020 o câmbio bateu 5,80, quase 6. Esse ano, de novo, né? Quando a gente estava no início do ano, no final do ano passado, no final de 2024, houve lá o pacote de austeridade, expectativa de um pacote, e aí teve o anúncio da isenção do imposto de renda. Eu me lembro ali, aí depois eleição de Trump, né? Esses momentos ali, outubro, novembro, dezembro. Foi para 6,20. O dólar bateu 6,20. Nesse momento, a gente estava ali olhando, né? 6,20. Quando o IOF foi pela primeira vez ali ajustado em maio, o câmbio estava na faixa de 5 e pouco. Ou seja, esses 2% de diferença ali de impacto no IOF, nesse câmbio de 5 e alguma coisa, não chegava nem perto dos 6,20 que tinha batido. Então, é claro que tem um impacto, ninguém gosta de pagar mais imposto, mas quando a gente compara a perspectiva do orçamento em reais, esses 2% não são o que fazem diferença, dado que em alguns momentos intradiários você pode ter uma volatilidade de até mais que 2%, em dias com maior risco. Então, sim, tem impacto,
mas para este público não é o que faz a maior diferença. Lucas, você mencionou então que o IOF não teve um maior impacto, mas você também mencionou esse período da pandemia. Fora a taxa de câmbio elevada na ocasião, as pessoas não viajavam. Como é que foi esse período de adaptação ou de readaptação dos negócios? A Nomad foi lançada em novembro de 20. Em novembro de 20 era, sim, o momento de pandemia, né? Que tinha começado o nosso isolamento aqui no Brasil em março de 2020. A gente estava construindo a Nomad ao longo desse período de 2020 com uma visão de longo prazo de oferecer esses produtos para dolarização, para apoiar o brasileiro a ter acesso a todos os produtos financeiros fora do Brasil. Como eu comentei, a gente tinha uma licença, que a primeira licença era a licença de assessor lá nos Estados Unidos, quando a gente já imaginava oferecer produtos para apoiar na dolarização mais do que produtos transacionais, como uma conta e cartão. A gente decidiu priorizar esses produtos associados à viagem enquanto a gente estava construindo durante a pandemia. E pode soar um pouco estranho ou contraditório, mas a gente pode se lembrar em retrospecto que existiam lá durante a pandemia aquelas ondas e muita expectativa. Está diminuindo, vai abrir. Aí, Delta, Ômicron, aquelas ondas que fechava de novo. Então, a gente veio construindo o produto esperando o momento da abertura, porque a gente tinha uma hipótese de que quanto maior a repressão, na hora que se libera, maior a adoção. Tomou mais tempo que a gente imaginava. Foi só em novembro de 2021, um ano depois, que de fato os Estados Unidos liberaram da então quarentena de 15 dias. Brasileiro para ir para os Estados Unidos naquela época precisava passar no México, em alguns outros países, e ficar 15 dias lá. Então, basicamente, não tinha viagem internacional. Os aeroportos estavam às moscas, muitas empresas aéreas tiraram os voos. Então, para a gente é absolutamente desafiador, mas não é que a gente tinha um negócio estabelecido que sofreu. A gente estava tentando construir um negócio em um mercado que não existia. E aí, quando as fronteiras se abriram, sim, a gente conseguiu ter um produto redondo que funcionava para conseguir ter uma adoção muito acelerada. Então, sim, foi muito desafiador. É claro que, especialmente para uma empresa que está sendo construída do zero, tem um desafio de gestão de caixa ainda maior, mas foi um desafio diferente. Não foi o desafio de lidar com um negócio que está sendo impactado, mas sim de tentar entrar em um novo mercado. Lucas, pensando nessa série de regulamentações que a gente acompanhou nos Estados Unidos, né, um pacote apresentado pelo presidente Donald Trump de regulamentação de criptoativos no país, eu queria entender também que tipo de oportunidade isso garante para a empresa, para vocês se posicionarem, e, evidentemente, também um comentário acerca dessa desvalorização que a gente tem acompanhado do Bitcoin, né? Principal criptoativo. Quando a gente fala de criptoativo, acho que é a primeira coisa que vem à cabeça. Eu queria entender exatamente essa correlação e entender se, na sua visão, os criptoativos eles não se tornaram mais um ativo que é sensível, por exemplo, ao ambiente macroeconômico. Uma ótima pergunta. Então, acho que o primeiro ponto que vale a gente entender é que existe uma clara agenda promotora da adoção das chamadas stablecoins nos Estados Unidos. E as stablecoins são um tipo de criptoativo, né? Então existe essa categoria de ativos digitais conectados ali à blockchain, né? com os protocolos de segurança e criptografia. Então acho que tem essa super categoria, Bitcoin, essa primeira moeda que veio lá atrás, ainda muito volátil. E mais recentemente, mais especificamente com a adoção do Trump, que tem essa agenda promotora da adoção de criptoativos, essa agenda promotora da construção de um framework regulatório que dê clareza sobre como deveriam ser operadas essas moedas. Então, isso tem sido muito forte, especialmente desde o início de 2025. A gente teve o chamado Genius Act, que justamente tratou de quais deveriam ser as regras associadas aos emissores de stablecoins. E para a Nomad, que é uma empresa que nasceu para oferecer essa oferta global, que nasceu focada num público brasileiro residente no Brasil, conectando ele a uma outra jurisdição. Prioritariamente nesse corredor Brasil-Estados Unidos, a Nomad está no centro de tudo que está acontecendo. O advento dessas moedas, stablecoins, tem um fator muito interessante que, por vezes, não é necessariamente observado, que é uma moeda digital que traz diversos benefícios de
oferta, de liquidez, de transparência, de serviço, você tem maiores benefícios desse tipo de produto, desse tipo de ativo com essas características em mercados onde existe menos liquidez, menos transação, menos desses benefícios. Então, uma stablecoin, na prática, agora que ela vem tendo mais relevância, apoio, adoção, ela tende a impactar, ela tende a ter casos de uso, utilidade maior, onde não existe. Ou seja, é fora dos Estados Unidos onde existe sim uma possibilidade de maior impacto, maior transformação da indústria e adoção. E muito se falou sobre o Global South, o Sul Global, como a principal geografia onde stablecoins de dólar poderiam ter impacto. E a Nomad, essa empresa que nasceu no Sul Global, nasceu focada no Brasil para conectar o brasileiro a essa economia centrada nos Estados Unidos, certamente está no meio de tudo isso. Então, para a gente, esse movimento, ele tem sido central em nossas discussões de estratégia, de oferta de produto e de infraestrutura. Desde o ano de 2024, a Nomad já vem trabalhando em infraestrutura, em licenças que nos permitiriam construir produtos que pudessem tirar proveito dessa infraestrutura, em conversas em elementos estratégicos com os parceiros com os quais a gente constrói o que a gente constrói, né? A gente é plugado no sistema financeiro, numa teia, tanto no Brasil quanto global, e a gente tem que trabalhar em parceria com todo mundo para que todo mundo esteja ali aderente às melhores práticas, de acordo com o que se pede aqui nas nossas regulações, nas regulações lá fora. Então a gente já veio construindo muita coisa. Desde o ano de 2025, a gente já, alguns dos produtos que a gente oferece são associados a câmbio, a gente tem uma infraestrutura e licenças associadas a isso, a gente já então trabalha com diversos parceiros, tanto do mundo fiduciário quanto também do mundo de stablecoins. Isso já está 100% integrado ao que a gente faz. A Nomad tem oferecido já inicialmente, como a gente normalmente faz testes, produtos ativos, criptoativos, corretora de criptoativos. A gente já tem oferecido isso também inicialmente em modelo de teste para um subsegmento de clientes, para daqui a pouco expandir. Agora, para além disso, existe um grande movimento na indústria inteira de utilizar a tecnologia, até mais que a moeda, mas a tecnologia para fazer justamente essa conexão, essa infraestrutura para ter melhores produtos, mais serviços, mais liquidez, mais transparentes. Daqui a 5 anos, a gente não vai estar falando de stablecoin com toda essa mística que por vezes existe hoje. A gente vai estar falando muito mais de uma tecnologia muito mais robusta que já vai ter transformado a indústria, que já vai ter transformado a forma como a gente usa os nossos produtos de pagamento, cartões. O Pix no Brasil, né? O Pix nasceu em novembro de 20. No mesmo mês que a Nomad nasceu. Então, eu tenho essa questão do timeline da evolução de um produto de pagamento doméstico, super eficiente, que todo mundo usa, que mudou a vida das pessoas. Este modelo, ele é tido, quando a gente olha toda a infraestrutura de stablecoins ao redor do mundo, ele é usado normalmente como comparação. Se o Pix fez o que fez no Brasil e a gente consegue ver o que ele fez, há uma expectativa que uma tecnologia como essa de stablecoins transforme a indústria global de forma também absolutamente imprevisível em termos de impacto. Então, a Nomad tem se colocado aqui não só como uma consumidora dessas tecnologias, mas sim também uma promotora de uma infraestrutura que permite ser muito mais eficiente. Com isso, a gente tem usado isso, inclusive, no nosso próprio planejamento, para nos colocar à frente de grandes players estabelecidos na oferta de novos produtos mais atraentes. Lucas, eu te perguntei da atratividade dos produtos de vocês do ponto de vista comparativo com o Brasil. Agora, na verdade, eu adapto essa pergunta novamente, pensando do ponto de vista de credibilidade dos ativos americanos. A gente tem uma série de incursões de Donald Trump contra o presidente do Fed, Jerome Powell, ou uma série de discussões acerca exatamente do dólar como reserva de valor ou não, sobre a credibilidade dos ativos norte-americanos, dos bons norte-americanos. Novamente, agora pensando na qualidade dos ativos lá, você vê algum tipo de risco para esses investimentos nos Estados Unidos? Todo ativo tem risco. Quando você fez, logo na introdução, sobre justamente essa questão da segurança dos ativos brasileiros, você falou algo
que é senso comum para um brasileiro. A gente nunca imagina que o Brasil vai quebrar. Então, para mim é sem risco se eu sou brasileiro, né? Na prática, a gente aqui no Brasil, isso é psicologia comportamental, a gente tem aferições de risco, percepções de risco que têm vieses locais. Os Estados Unidos não são um país sem risco. Os Estados Unidos são um país com o seu risco, com os riscos associados às instituições que ali estão. Os ativos emitidos por certas instituições, autarquias, governos, elas têm aqueles riscos. Então, é claro que sim, existem riscos associados a todos os ativos americanos. Ponto. Isso é indiscutível. Mais uma vez, a gente não pode tirar de contexto, primeiro, uma construção de portfólio e a relação entre esses diferentes ativos. E segundo, esses vieses que normalmente estão presentes, sim, na forma como a gente pensa. Então, sim, existe risco. E sim, pode existir, tem mais risco percebido. E o que mais existem aí são estudos e instituições que nos ajudam a entender os riscos específicos de cada instituição, de cada ativo. Agora, dito isso, mesmo de forma comparativa, o ativo de governo dos Estados Unidos versus ativos de outros governos, quando a gente vê os estudos, segue sendo um ativo com menos risco comparativamente. Então, vale só a gente entender em qual portfólio, em qual cesta a gente vai compor esse portfólio. Ativos com mais risco ou menos risco, eles podem ser considerados dada a composição. E aí, mais uma vez, resgatando, o fato é que hoje os brasileiros seguem tendo, especialmente os brasileiros desse segmento que a gente está falando, seguem tendo uma grande parte do seu patrimônio desproporcionalmente alocadas em ativos domésticos. E aí, então, a provocação é como que a gente pode achar a melhor composição? E hoje a gente fala de Estados Unidos e a Nomad tem uma grande parte de seus ativos sendo sim emitidos dos Estados Unidos, mas a verdade é que dos Estados Unidos existe uma oferta de ativos globais. Existem diferentes índices, existem empresas de outros países que são listadas ali. Então, os Estados Unidos temos dois aspectos, né? Os ativos diretamente associados aos Estados Unidos, mas também tem essa oferta de ativos do mercado financeiro americano, mas que tem uma relação muito mais direta com outras geografias. Ainda falando sobre risco, a gente acompanhou, mês de dezembro, essa aprovação por parte do Congresso Nacional de uma elevação da CSLL sobre fintechs. Isso vai impactar vocês e como? Impacta o mercado como um todo, né? A Nomad, a gente tem falado muito do que a gente já construiu até o momento. Os planos que a Nomad tem, eu estou falando muito do que a gente já construiu em âmbito global. A verdade é que a Nomad, como eu comentei, tem 5 anos de vida. Daqui a 5 anos a gente se vê com uma oferta muito maior, com produtos lá fora, mas também aqui no Brasil. E aí sim a gente tem mais impacto ainda do que tem acontecido com a evolução da regulação, com requerimentos de capital e afins. Então sim, a gente também sofre impacto. A Nomad já está em um certo patamar, uma certa escala, que nos permite ter uma flexibilidade, que nos permite navegar sem surpresas com essas mudanças. Claro que existem riscos, mas na prática o que acontece é que um ambiente mais regulado normalmente vai exigir mais capital, mais controle, né? Processos mais estabelecidos. E de certa forma, o fato de a gente ter nascido nessas duas jurisdições, lançar um produto que tinha um PLA e um PK, Brasil e Estados Unidos, já nos colocava em um certo nível de governança maior do que se a gente tivesse só em um lado ou só no outro. A gente, desde o início, precisava atender a reguladores do Brasil e dos Estados Unidos. Então, de certa forma, eu acho que isso criou aqui dentro, no início, que era talvez, para muitos, considerava algo como um freio de mão puxado, uma trava, para a gente, ajudou a gente a navegar de forma mais tranquila turbulências de mercado, regulatórias, com mais controles. Então, a gente tem navegado de forma mais tranquila. Mas sim, tem mais custo. Eu acho que sim, de certa forma, impacta principalmente startups em estágio mais inicial, como movimentos de transformação com abertura e fechamento. Entendo que isso pode ser um movimento que diminua a criação de novas startups, de requerimentos mais altos para os novos entrantes.
Mas os custos vão ser repassados para os clientes? Não. A Nomad, no ano de 2025, foi o primeiro ano que a gente teve geração de caixa. Então, a forma como a Nomad veio trabalhando, como uma startup que decidiu ir para o mercado, fazendo uso de captação de investidores ao longo de várias rodadas para construir seu portfólio, faz com que a gente minimize a maximização de lucro e maximize a geração de valor no longo prazo. Então, é claro que um custo adicional vai ter impacto na forma como a gente mede, mas isso não necessariamente significa repassar um custo adicional para os clientes e para os produtos existentes. Isso pode ser um impacto no que é os economics que a gente fala, né? A eficiência dos produtos futuros, por exemplo. Então, a gente ainda está em um estágio que não existe nenhuma pressão por maximizar lucro ou geração de caixa. Isso nos permite uma certa flexibilidade para focar primeiro na construção de uma empresa que faça sentido para o mercado, para o cliente, para depois maximizar esses indicadores. Se projeta os negócios para daqui a 5 anos, você mencionou mais de uma vez esse intervalo. Se a gente pensar nesse intervalo até maior, há a perspectiva, por exemplo, de um IPO aqui ou nos Estados Unidos? Certamente, quando a gente pensa em futuro da empresa, é uma pauta muito presente, especialmente quando a gente trabalha com esse modelo de financiar a empresa com investidores externos. Os investidores, quando eles vêm para a Nomad e falam, quero apoiar você nesse projeto, já estão pensando em quando é que eles vão conseguir ter um retorno desse investimento. E aí pensar sobre quais vão ser essas saídas, vai existir um IPO ou não, é natural, está na pauta. A Nomad no ano passado superou 100 milhões de dólares de faturamento. A Nomad, como eu comentei, entrou o ano queimando e fechou o ano sem queimar, dobrando o faturamento versus o ano anterior. Então, a gente teve um ano muito positivo, de várias métricas que a gente alcançou. Essas são algumas dessas. E se a gente fosse comparar alguns momentos anteriores, e que talvez são momentos que não voltem mais, mas se a gente volta no ano de 2021, que foi um ano muito bom de forma geral para fintechs, para empresas que abriram capital, a gente está com indicadores bem acima que nos permitiriam ter listado lá naquelas condições. O mercado mudou, as exigências são outras, as perspectivas de liquidez em empresas com o perfil da Nomad são outras. Então, sim, a gente entende que vai ser necessário, inclusive, fortalecer, ter um negócio mais robusto para que a gente possa explorar um IPO como esse. Porque lá fora tem esses dois mercados, quando a gente olha, tem uma tendência em um mercado lá fora, esse é um mercado que valoriza mais o tipo de negócio que a gente faz. Então, de forma geral, pensamos em um IPO lá fora. Além disso, a janela aqui no Brasil tende a ficar mais fechada que a janela lá. Não descartamos, mas são questões de janelas. Mas, de forma geral, para a gente isso é muito mais uma consequência. É um negócio que começa a gerar caixa, que tem perspectivas financeiras muito positivas de se autossustentar sem precisar fazer um IPO, é o que a gente quer. Então, o IPO é uma oportunidade, mas é menos um plano e mais uma das possibilidades que a gente considera na nossa jornada. Ainda jogando conversa para o futuro, a gente tem essa perspectiva, né, de uma redução dos juros aqui no Brasil, pelo menos uma melhora do ambiente macroeconômico, mas ainda esse nível de incerteza bastante elevado. Pensando do ponto de vista regulatório, queria entender, é melhor ser uma empresa brasileira que opera também nos Estados Unidos, uma empresa americana que também opera no Brasil? Essa pergunta, ela é muito, muito, muito inteligente, muito presente recentemente. Porque quando a gente está nos Estados Unidos, o pessoal admira muito o processo regulatório que aconteceu no Brasil e que permitiu casos de muito sucesso como no Nubank, né? E quando a gente chega lá nos Estados Unidos, que é o caso da Nomad, a gente tem licenças por lá, o fato de ser um ambiente que, por um lado, é admirado, traz dúvidas sobre, mas será que não estão flexibilizando demais esse mercado lá no Brasil? E isso faz com que aumente o escrutínio sobre a nossa operação. Como a gente trabalha muito com movimento de dinheiro, existe a dúvida sobre quais os controles que a gente está entregando aqui. Então, um mercado mais restrito, que não permite tanta inovação, normalmente uma regulação que não dá tanta flexibilidade, tantas opções para a empresa
como era até então conhecido o mercado americano, vai ser entendido como um mercado não bom, mas na prática ele é um mercado que é muito controlador, muito seguro na caixinha. Então, existe uma certa contradição, né? Essa admiração para um mercado como o brasileiro, por outro, vem com dúvidas sobre o quanto a gente está no nível esperado de governança para uma empresa que opera lá nos Estados Unidos. Então, para a gente, o que foi desde o início a nossa decisão foi navegar o máximo possível nos dois ambientes, tendo licenças lá e cá, tendo times lá e cá, e aderindo aos diferentes níveis de governança, porque não há perspectiva de que em nenhum momento seja equalizado, né, esse nível de escrutínio, a governança dos diferentes órgãos reguladores. Então, acho que a gente escolheu estar presente nesses dois mundos e a gente navega neles. Lucas, agradeço muito pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no CNN Money. Eu que agradeço, é um prazer.